Bom dia, 26 de maio, 146 dias lendo a palavra de Deus ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Bloco e caneta em mãos e vamos à anotação da leitura da Bíblia do dia de hoje. Primeiro Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 32. O livro de 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 até o capítulo 10, versículo 16, e o Salmo 55. Vamos fazer agora a oração da palavra. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos iniciar a leitura da Tua palavra. Nos dê sabedoria e entendimento na mesma, através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 1, do versículo 16 ao 32. Anote aí, vamos à leitura. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Porque nele a justiça de Deus é revelada, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque aquilo que Deus se pode conhecer é manifesto neles, pois Deus o manifestou a eles. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo são claramente vistas, sendo entendida por meio das coisas que são feitas, e seu eterno poder e divindade para que eles fiquem inescuráveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem foram agradecidos, mas se tornaram vão em suas imaginações, e em seu coração insensato se obscureceu. Professando-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível por uma imagem feita à semelhança do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Portanto, Deus os entregou à imundície por meio das luxúrias dos seus próprios corações, para desonrarem seus próprios corpos entre si, os quais mudaram a verdade de Deus em mentira, adoraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e que é abençoado para sempre. Amém. Por esta causa Deus os entregou às afeições vis, porque até as mulheres mudaram o uso natural para aquele que é contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, e se inflamaram em suas luxúrias uns com os outros, homens com homens, praticando o que é indecente, e recebendo em si mesmos a recompensa adequada do seu erro. E como eles não se importam em reter Deus em seu conhecimento, Deus os entregou a uma mente reprovada para serem estas coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça, fornicação, maldade, cobiça, malícia, cheios de inveja, assassinato, contenda, engano, malignidade, murmuradores, caluniadores, aborrecedores de Deus, perversos, orgulhosos, fanfarrões, inventores de coisas más, desobedientes aos seus pais, sem entendimento, infiéis nos pactos, sem afeição natural, implacáveis e sem piedade, os quais, conhecendo o julgamento de Deus, que os que cometem tais coisas são dignas de morte, somente não as fazem, mas aqueles que têm prazer naqueles que fazem. 1 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao capítulo 10, versículo 16. Ora, havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, o filho de Zeror, o filho de Becorate, filho de Asafias, um benjamita, um homem poderoso e influente. Ele tinha um filho, cujo nome era Saul,
um jovem valoroso, belo, e que não havia entre os filhos de Israel uma pessoa mais bela do que ele. Dos ombros para cima, ele era mais alto do que qualquer um do seu povo. Os jumentos de Quis, do pai de Saul, estavam perdidos. E Quis disse a Saul: meu filho, toma agora contigo um dos servos, levanta e vai procurar os jumentos. E ele passou pelo monte Efraim, passou pela terra da Salissa, mas ele não encontrou. Então eles passaram para a terra de Saalim, e eles não estavam lá. Ele passou pela terra dos benjamitas, mas não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao seu servo que estava: vem e retornamos, para que meu pai não deixe de se preocupar com os jumentos e fique aflito por nós. E ele lhe disse: vê agora, nessa cidade há um homem de Deus, e ele é um homem honrado. Tudo que ele diz seguramente cumpre-se. Agora vamos para lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho pelo qual devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo: porém, se lá formos, o que traremos ao homem? Pois o pão das nossas vasilhas foi consumido. Não há um presente para levarmos ao homem de Deus? O que temos? E o servo voltou a responder a Saul, dizendo: eis que tenho aqui uma quarta parte de shekel de prata. Darei isto ao homem de Deus para que nos diga o nosso caminho. Antigamente, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele falava: vem, vamos ao vidente, pois aquele que agora é chamado de profeta era antigamente chamado de vidente. Então Saul disse a seu servo: disseste bem, vem e vamos. Assim eles foram para a cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam o alteiro até a cidade, encontraram servas jovens vindo tirar água. E eles lhe disseram: está aqui o vidente? E elas responderam e disseram: está. Ele está diante de vós, apressai-vos agora, pois ele veio hoje à cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no lugar alto. Então logo chegares à cidade, ide encontrá-lo imediatamente, antes que ele suba ao lugar alto para comer, pois o povo não comerá enquanto ele não vier, porque ele abençoa o sacrifício. E posteriormente comeram eles e foram convidados. Portanto, agora levantai-vos, pois, por volta desta hora, e vos encontrareis. E eles subiram à cidade, e quando chegaram à cidade, eis que Saul lhe saiu ao encontro para subir ao lugar. Samuel saía ao lugar. Eis que Samuel lhe saía ao encontro para subir ao lugar alto. E o Senhor havia falado a Samuel ao seu ouvido um dia antes de Saul chegar, dizendo: amanhã, por volta desta hora, eu enviarei um homem da terra de Benjamim, e tu ungirás para ser capitão sobre o meu povo de Israel, para que ele possa salvar o meu povo da mão dos filisteus, pois tenho atentado ao meu povo, porque seu clamor chegou até a mim. E quando Samuel viu Saul, lhe disse: eis um homem de que te falei, este homem reinará o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel ao portão e disse: diz-me, rogo, onde é a casa do vidente? E Samuel respondeu e disse: eu sou o vidente, sobe adiante de mim até o lugar alto, pois vamos comer comigo hoje. Amanhã vos deixarei partir e te contarei tudo o que está no meu coração. E quando os teus jumentos estavam perdidos há 3 dias atrás, não tenha neles a tua mente, foram achados. E sobre quem está todo o desejo de Israel, não é sobre ti e sobre a casa do teu pai? Saul respondeu e disse: não sou eu um benjamita, o menor das tribos de Israel? E a minha família não é a menor de todas as famílias de Benjamim? Por que tu falas assim comigo? Samuel tomou a Saul, seu servo, e lhes trouxe ao salão de visitas, e fez com que se assentassem no principal lugar no meio daqueles que
foram convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Samuel disse ao cozinheiro: traz a porção que eu te dei, da qual te disse, põe perto de ti. E o cozinheiro pegou a 100 e o que lhe estava e colocou diante de Saul. E Samuel disse: eis o que foi separado, põe diante de ti, come, pois até este momento isto foi guardado para ti, desde que eu disse, eu convidei o povo. Assim Saul comeu e com Samuel naquele dia. E quando eles haviam descido do lugar alto para a cidade, Samuel conversou com Saul em cima da casa. E eles levantaram cedo. Sucedeu que por volta do raiar do dia, Samuel chamou a Saul para cima da casa, dizendo: levanta-te para que eu possa te enviar. E Saul se levantou e ambos saíram, ele e Samuel, para longe. Enquanto eles desciam para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: ordena que teu servo passe diante de nós. E ele passou diante. Mas permanece tu ainda, por um instante, para que eu te possa mostrar a palavra de Deus. Então Saul pegou um frasco de azeite e derramou sobre a sua cabeça, e o beijou e disse: porventura o Senhor não te ungiu para ser capitão sobre a sua herança? Hoje, quando tiveres partido de mim, então encontrarás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no limite de Benjamim, em Zelza. E eles te dirão: os jumentos que te fosse procurar foram encontrados. Eis que teu pai deixou de procurar os jumentos, e por ti se aflige, dizendo: o que farei pelo meu filho? Então prosseguirás adiante dali e chegarás à planície de Tabor. E ali encontrarão 3 homens subindo até Deus, em Betel. Um carregando 3 cabritos, outro carregando 3 pães e outro carregando uma garrafa de vinho. Eles te saudarão e darão 2 pães, os quais receberás nas tuas mãos. Depois disso, tu virás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. Sucederá que, quando chegares lá na cidade, encontrarás uma companhia de profetas descendo do lugar alto com saltério e um tamborim, e uma flauta e uma harpa diante deles, e eles profetizarão. Pois o Espírito do Senhor virá sobre ti, e tu profetizarás com eles, e será transformado em um outro homem. E será que esses sinais cheguem a ti, farás segundo o que te pedir a ocasião, pois Deus está contigo. Tu descerás diante de mim em Gilgal, e eis que descerei a ti, para ofereceres as ofertas queimadas, e para sacrificar os sacrifícios de ofertas pacíficas. 7 dias tu guardarás, até que eu venha para te mostrar o que farás. E assim foi que, quando ele virou as costas para se afastar de Samuel, Deus deu um outro coração. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Quando eles chegaram lá no alteiro, eis que uma companhia de profetas o encontrou, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele profetizou no meio deles. Sucedeu que, quando todos os que conheciam anteriormente ouviram, eis que ele profetizava no meio dos profetas. Então as pessoas disseram umas às outras: o que é isto que sobreveio sobre o filho de Quis? Saul está entre os profetas? Em um mesmo lugar respondeu e disse: mas quem é o pai deles? Por isso tornou-se um provérbio: está Saul também entre os profetas? Quando terminou de profetizar, ele chegou ao lugar alto. E o tio de Saul disse a ele e ao seu servo: para onde foste vós? E ele disse: procurar os jumentos. Quando vimos que eles não estavam em parte algum, viemos a Samuel. E o tio de Saul disse: conta-me, rogo, o que Samuel te disse? E Saul disse a seu tio: ele nos contou claramente que os jumentos foram encontrados, porém sobre o assunto do reinado do qual Samuel havia falado,
ele não os contou. Salmo 55. Dá ouvidos à minha oração, ó Deus, e não te escondas da minha súplica. Atende e ouve-me, eu lamento a minha queixa, eu faço barulho. Por causa da voz do inimigo, por causa da opressão do perverso, pois eles lançam iniquidade sobre mim e com ira me odeiam. Meu coração está dolorido dentro de mim e os terrores de morte recaíram sobre mim. O temor e o tremor vieram sobre mim e o horror me oprime. E eu disse, se eu tivesse asas como a pomba, por que então eu voaria para longe e ficaria descansado? Eis que então eu vaguearia longe e permaneceria lá no deserto. Eu me apressaria na minha fuga da tempestade, do vento e da tormenta. Destrói, ó Senhor, divide as línguas, pois eu vi violência e contenda na cidade. Dia e noite eles andam ao redor dela, sobre os seus muros. Dano e também tristeza estão no meio. A perversidade está no seu meio, o engano, a malícia não se apartam nas suas ruas. Pois não foi um inimigo que me envergonhou, e então eu poderia ter suportado. Nem foi aquele que odiava que se engrandeceu contra mim, então eu teria me escondido dele. Mas foste tu, homem meu igual, meu guia, meu conhecido. Tomávamos o doce conselho juntos e andávamos para a casa de Deus em companhia. Deixe que a morte se apodere deles e deixe que eles abaixe rapidamente ao inferno, pois a perversidade está entre eles e em suas habitações. Quanto a mim, clamarei a Deus e o Senhor me salvará. À noite, de manhã e ao meio-dia, eu vou orar e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Ele livrou em paz a minha alma da batalha que era contra mim, pois eu havia muitos comigo. Deus ouvirá e os afligirá. Ele mesmo permanece desde a antiguidade. Porque eles não têm mudança, portanto não temem a Deus. Ele estendeu sua mão contra os que estavam em paz com ele, quebrou o seu pacto. As palavras de sua boca eram mais suaves do que a manteiga, mas a guerra estava em seu coração. Suas palavras eram mais macias do que o azeite, entretanto, eram espadas desembainhadas. Lança teu fardo sobre o Senhor, e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo sofra ou seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer à cova da destruição. Homens sanguinários, enganosos, não viverão metade dos seus dias, mas eu confiarei em ti. Finalizamos a leitura da Palavra de Deus, a nossa versão da Bíblia King James 16:11, estudo Holman, uma Bíblia sensacional. Vamos agora à oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, que nós estamos aqui neste dia que nós fizemos leitura da Tua Palavra. Senhor, edifica a nossa fé, nos fortalece, nos protege, nos guia, nos dá sabedoria e que nesse dia possamos vencer as nossas batalhas em Ti, estando andando contigo, que nenhum mal chegue até a nossa casa, nenhum mal chegue até a nossa tenda. Livra-nos do mal, livra-nos do homem sanguinário, nos guarda. Senhor, nos livra das enfermidades, desta Covid neste tempo, do tempo de escassez. Abre uma porta para o Teu Filho, cura o Teu Filho. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Beba o seu copo com água e estaremos aqui amanhã, se Deus assim quiser e Ele vai querer. Abençoando a tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus.